A Kabbalah vê tudo o que está acontecendo como o resultado de duas forças opostas. Não há nenhuma que não obedeça à lei férrea da evolução gradual, resultante da colisão dessas duas forças uma com a outra. Uma é a força positiva, ou seja, construtiva, e a outra é uma força negativa, ou seja, negativa e destrutiva. Elas criam e complementam toda a realidade, em geral e em particular, através da sua dura e perpétua guerra uma com a outra, até atingirem a perfeição final. Bala Sulam. Então, o que foi dito aqui sobre a estrutura da realidade, sobre a natureza da evolução? A Kabbalah vê tudo o que está acontecendo como o resultado de duas forças opostas. Podemos chamá-las de positiva e negativa, como Bala Sulam acabou de nos mostrar, ou mais e menos. E, portanto, essas duas forças opostas percorrem toda a realidade, do micro ao macro, das flutuações quânticas aos processos sociais e económicos na sociedade humana. Tudo. Pode parecer como positivo e negativo, prótons e elétrons, atração e rejeição, calor e frio, luz e escuridão, masculino e feminino, claro, contração e expansão, fluxo e refluxo, inspirar e expirar, está em todo o lugar. Elas podem tomar a forma de processos físicos ou reações químicas ou processos biológicos ou mesmo discernimentos psicológicos. Estamos falando de duas forças opostas que compõem cada camada da natureza: inanimado, vegetativo, animal e, claro, humano. E tudo o que vemos, de uma forma ou de outra, é o resultado da colisão, da tensão, da polaridade entre essas duas forças. Apenas para deixar claro, usando uma explicação cabalística, estamos a falar sobre tudo em nosso mundo físico, como sendo o resultado destas duas forças, que são fundamentalmente imateriais. Estamos falando sobre todas as manifestações dessas duas forças, com os muitos exemplos que acabei de dar, são resultados de duas forças primordiais, qualidades não materiais, que vêm antes mesmo de existir o mundo material. E estas duas qualidades são chamadas na sabedoria da Kabbalah de luz e Kli, ou a qualidade da doação e a qualidade da recepção. Estas duas forças de doação e recepção, dar e receber, a interação entre elas, criam tudo em nosso mundo. Toda a nossa realidade material e a evolução de um nível de vida para o próximo. Vamos continuar com o exemplo de Bala Sulam. Vamos pegar o planeta Terra como exemplo. Primeiro era apenas uma bola de névoa tipo gás. Através da gravidade dentro dela, ao longo do tempo, concentrou os átomos em um círculo mais próximo. Como resultado, a bola de gás tornou-se uma bola de fogo líquida. Ao longo de eras de guerras terríveis entre as duas forças dentro da Terra, a positiva e a negativa, a força de resfriamento nela finalmente triunfou sobre a força de fogo líquido. Ela resfriou uma crosta fina ao redor da Terra e a endureceu lá. No entanto, o planeta ainda não havia crescido ainda.
da guerra entre as forças, e depois de algum tempo o fogo líquido irrompeu em grande tumulto do interior da Terra, subindo e despedaçando a crosta dura e fria em pedaços. Assim as eras se alternaram, e cada vez que a força de resfriamento prevalecia, a crosta tornava-se mais espessa. Finalmente, as forças positivas dominaram as negativas e entraram em completa harmonia. Os líquidos ocuparam seu lugar nas entranhas da Terra e a crosta fria tornou-se espessa o suficiente em torno deles para permitir a criação de vida orgânica em cima dela, como é hoje. Então, o que temos aqui? Temos um cabalista descrevendo o planeta Terra, a formação do planeta Terra, a partir desta perspectiva ou através deste prisma cabalístico das duas forças opostas, que estão gradualmente criando as condições para o próximo nível de vida emergir. Então, o que temos aqui? Temos uma força positiva e uma força negativa. O que Bala Sulam nos explica é que a distância, a diferença entre eles está a crescer gradualmente. Eu vou usar um triângulo para simbolizar isso, para significar isso. O triângulo, porque o triângulo significa delta. Eu acho que é a quarta letra no alfabeto grego. E é normalmente usada em matemática para denotar a mudança ou diferença. Então, a diferença absoluta entre o mais e o menos está crescendo. Isso é essencialmente o que está a acontecer em toda a evolução. Vemos essa lacuna ou esse delta crescendo e crescendo e crescendo. Certo? Deixa-me escrever isto aqui, vamos chamá-lo de delta. Deixem-me usar esta fonte, tudo bem. Então, isto é o que Bala Sulam nos explica. O delta entre as duas forças cresce e isso precisa, cada vez que cresce, precisa de um novo tipo de relacionamento entre as duas forças. E porque a lacuna está crescendo, o relacionamento entre as duas forças precisa ser mais avançado. E é isso que cria o próximo nível de vida a cada vez. Exatamente como ele nos deu este exemplo com o planeta Terra. Que as forças positiva e negativa, o positivo e o negativo, se manifestam como uma força de resfriamento e uma força de aquecimento. E elas estavam em guerra constante até que isso permitiu que elas alcançassem o equilíbrio. Equilíbrio, homeostase. Mas é um equilíbrio complexo, complicado, toda a vez que elas crescem. Então, no caso do planeta Terra, temos uma situação onde o calor fica no interior da Terra e ao redor dela há uma crosta que é fria o suficiente para usar tanto o calor interno quanto o fresco externo para permitir a criação de vida orgânica na Terra, para permitir o próximo nível de desenvolvimento. Vamos continuar com Bala Sulam. Todos os organismos se desenvolvem na mesma ordem. Desde o momento em que são plantados até ao final do seu amadurecimento, passam por centenas de situações devido às duas forças, positiva e negativa, e suas guerras uma contra a outra. E essas guerras originam o amadurecimento do fruto. Muito bem, deixem-me parar aqui por um momento. Mais uma vez, temos o mais e o menos. E temos o crescimento do delta entre eles, a diferença entre eles. Mas agora ele nos diz que esta é a ordem de desenvolvimento com qualquer organismo.
começando até mesmo do nível inanimado da natureza, e então subindo para o nível vegetativo da natureza e também o nível animado da natureza. Então, todos estes organismos são o resultado destas duas forças. Eles são combinações, eles são relações cada vez mais avançadas entre as duas forças opostas. E então, de cada vez, o delta está crescendo, certo? Então, vamos colocar aqui outro e mais outro, mas opa, lá vamos nós. Este é maior que o anterior e este é ainda maior que o anterior. Muito bem. Vamos agora ver o que acontece a seguir. De volta à citação de Bala Sulam. Para nós, no entanto, a força material, para nós significa humanos, certo? Para nós humanos, no entanto, a força material é insuficiente para nos levar à conclusão, devido ao poder contemplativo em nós, que é milhares de vezes mais valioso do que a força material em nós. Portanto, para os humanos, há uma nova ordem. Ouçam. Portanto, para os humanos, há uma nova ordem de desenvolvimento gradual, diferente de qualquer outro animal. O desenvolvimento gradual do pensamento humano. Então, o que nos está dizendo aqui? O processo continua e cria o próximo nível de desenvolvimento. Mas entre o nível animado e então o próximo nível de desenvolvimento, não temos apenas o delta maior aqui. Não é apenas um delta maior. O nível humano é único no sentido de que esse tipo de relacionamento está sendo formado entre o mais e o menos, no nível humano, é de uma natureza completamente diferente, de uma qualidade completamente diferente. E isso é uma relação que exige a nossa participação consciente, o nosso envolvimento consciente no processo. E, portanto, enquanto com todos os outros organismos, com todos os outros níveis da natureza, o inanimado, o vegetativo, o animal, a relação entre o mais e o menos é alcançada instintivamente. Então temos a força de resfriamento e a força de aquecimento e finalmente atingem a homeostase. E isso permite a vida biológica no planeta Terra. E então temos a flora e a fauna da Terra desenvolvendo todo o tipo de criaturas, uma diversidade, uma infinidade de criaturas que são manifestações essencialmente diferentes da combinação entre a força positiva e a força negativa. Mas todas essas relações, todos estes níveis de conexões entre o positivo e o negativo são todas instintivas. A natureza apenas cria a homeostase. O que acontece no nível humano é que a lacuna entre o positivo e o negativo é tão grande e a relação que é necessária entre o positivo e o negativo para criar equilíbrio, para criar homeostase, o relacionamento é tão avançado que requer participação consciente. E essa é a grande diferença dos seres humanos. E é isso que nos torna tão diferentes de todos os outros níveis de desenvolvimento.